Olá, bem-vindos ao Portal Saúde, o programa que leva até você informações importantes na área da saúde com profissionais de destaque em suas especialidades. Estamos no Outubro Rosa, um mês dedicado a conscientizar a população sobre as doenças da mama. E hoje conversamos com a doutora Carolina Rosa, especialista em mastologia e que faz parte do corpo clínico do Hospital Santa Lúcia de Cruz Alta. Bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada. O que é o câncer? Então, o câncer é uma proliferação celular que acontece de forma anômala, né, nas células e pode se manifestar de algumas formas. O câncer de mama, que acaba sendo a minha especialidade, né, é uma proliferação que ultimamente tem sido cada vez mais falado, né? Mais frequente, Mais frequente, infelizmente. A gente está tentando mudar esse quadro de aumento da incidência, enfim. Mas ele está ultimamente sendo falado muito, né? A gente tem que conversar, principalmente num mês específico para ele, né? Que a gente tem o Outubro Rosa, que vem só para nos ajudar, para a gente poder falar mais sobre ele e as mulheres terem um pouco mais de atenção a ele. Realmente lembrar que é preciso se cuidar, né? Sim, sempre, né? A gente tem que ter esse enfoque, né? O Outubro Rosa, quando ele foi criado, ele já foi criado para isso, para estimular a paciente a saber sobre o câncer de mama, estimular a paciente a se conhecer, né? Então, agora que ele está difundido, acho que todo mundo já ouviu falar de Outubro Rosa. Então, já participa de alguma forma, né? Sim, não, com certeza. Então, até é bom a gente estar aqui para a gente poder passar as informações corretas, que às vezes tem algumas dúvidas, né? Então, proliferando, falando bastante, tendo essas informações corretas que a gente consegue passar para todo mundo, acho que fica mais fácil da gente poder diminuir essa taxa grande que a gente tem de câncer, né? Sim. E quais seriam os tipos de câncer de mama? Então, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, né, através de biópsia, enfim, tem todo o rastreio, que eu acho que a gente vai acabar comentando sobre isso, mas a gente tem alguns tipos de câncer. A gente tem o carcinoma invasivo e o carcinoma in situ, né? O carcinoma in situ ainda, ele é um pouquinho diferente, porque ele ainda não saiu da área do ducto ali, da área principal. O carcinoma invasivo não, ele já invade as células, ele já pode invadir outras regiões. O mais frequente do carcinoma invasor é o ductal, né, que ele é o mais frequente entre os carcinomas, mas a gente tem vários outros tipos. Esses são os que a gente acaba comentando. Tem carcinoma lobular, tem muitos tipos. Hoje, quais seriam as principais formas de diagnóstico? Então, a gente tem que falar do autoexame, né? Eu digo que o autoexame é o autoconhecimento. Então, a gente tem que estimular as mulheres a se conhecerem desde a adolescência, né? Para saber as transformações que a mama acaba passando ao longo das fases da vida. Isso é super importante para quando surgir alguma alteração, a gente procurar o médico e entender que alguma coisa está de diferente, né? Sim. As pacientes já têm o costume, a maioria, de se olhar, de se palpar, de se tocar. Então, a gente enfatiza isso, que é o autoconhecimento, se conhecer, se olhar no espelho. Outra forma importante que a gente sabe que avançou bastante é a mamografia. A gente tem que enfatizar que mamografia depois dos 40 anos, ela tem que ser feita anualmente. Sim. Alguns casos a gente faz antes, pacientes que têm um risco aumentado, história familiar, de parentes de primeiro grau. Então, mamografia é o principal depois dos 40 anos e o autoexame. A gente tem que fazer o acompanhamento, né? Então, a paciente tem que fazer o acompanhamento regular com o médico para ele também poder palpar a mama, avaliar. Até para tirar alguma dúvida, né? Isso, às vezes a gente tem dúvida, né? Se palpa, às vezes não percebe um nódulo, mas tem alguma alteração diferente do normal. Então, acho que é importante fazer essa avaliação. Em alguns períodos do ciclo da mulher também varia, né? Às vezes o seio está um pouquinho mais firme. Tem que ter esse cuidado também, né? Tem que ter esse cuidado. Geralmente, no período próximo da menstruação, a gente tem uma modificação da mama, né? Então, se aconselha nesse período não fazer o autoexame. Mas o importante é se autoconhecer, né? Se avaliar para, se caso tiver alguma alteração,
já procurar atendimento ou para esclarecer as dúvidas, né? Às vezes não é nada, a gente acaba palpando, mas tem que cuidar Tem que da procurar, mama. né? Quando que se deve procurar um mastologista? Quando que abre um sinal de alerta? Então, mastologia é uma área que é relativamente nova, né? A gente tem a formação como formação anterior à mastologia, a gente é ou ginecologista ou cirurgião geral, né? Para tu poder fazer a formação. Então, ela é relativamente nova. O mastologista deve ser procurado quando tem alguma alteração. Geralmente, quem faz o encaminhamento para o mastologista é o ginecologista, né, que é o médico da mulher. Mas hoje em dia, como a paciente já está conhecendo mais essa especialidade, que é uma especialidade específica das doenças da mama, das alterações da mama, né? Então, acaba que a paciente já sabe quando procurar. Então, quando tem alterações no exame, próprio quando palpa alguma alteração, vê alguma coisa de diferente, né? Ou às vezes a mulher quer para se sentir mais segura, para fazer essa avaliação rotineira ou anual, né? Depende de cada caso. Às vezes elas vão por si, por conta, né? Procurar. Às vezes existe até um histórico familiar, né? Daí já fica um pouco mais apreensiva também. Ou a amiga, né? Teve um nódulo na mama, porque a gente sabe que nem todos os nódulos são câncer, né? A gente sabe que tem doenças benignas na mama, nem tudo é câncer. Então, isso é bom para ter um esclarecimento, até para a paciente ficar um pouco mais tranquila, que sim, o segmento de cisto simples, por exemplo, é normal, né? A gente pode fazer esse segmento, mas isso já é, né? Já é bem mais específico, tem vários assuntos. Então, acho que ultimamente quem está procurando bastante é o mastologista, aquela paciente que já está bem, que já está consciente do que é a especialidade, bem informada. E já quer se prevenir, né, Carolina? Sim. Quando é percebida uma alteração na mama, qual é o procedimento normal? Então, quando a paciente tem um diagnóstico por algum exame, que tem um nódulo, por exemplo, a gente avalia como é que é esse nódulo, né? A mamografia ou a ecografia, elas vão nos dizer o próximo passo, através de uma classificação que tem lá, que é uma classificação que tem um nome um pouquinho feio, que é BIRADS, né? Mas é uma classificação que nos auxilia, normatizou o que a gente vai fazer com esse resultado do exame. Então, por exemplo, o paciente tem um nódulo com uma suspeita, né, que o BIRADS geralmente vai para 4 ou mais que isso, a gente tem que avaliar para ver o próximo passo. Geralmente a gente tem que fazer uma avaliação histológica, se é um nódulo no caso, né? Mas existem outras alterações, por exemplo, na mamografia a gente tem alterações que são microcalcificações, algumas suspeitas que precisam de investigação. Então, existe uma cirurgia diagnóstica, né? Isso vai depender muito de cada caso. Quais seriam os fatores de risco? Então, tem vários. Tem fatores que a gente consegue modificar, ou seja, fator de risco que a gente consegue, com as nossas atitudes, diminuir o risco de ter câncer de mama, que seria, por exemplo, obesidade, tabagismo, etilismo, né? Sedentarismo, a gente sabe também que tem um fator relacionado com o aumento de câncer de mama, da incidência. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Tem outros fatores que a gente não tem como modificar, que seriam, por exemplo, idade, né? A gente não tem como modificar a idade. O fato da gente ser mulher também já é relacionado a isso, a gente não pode modificar. História familiar, né? Geralmente parente de primeiro grau, então irmã e mãe. Quando se menstrua muito cedo também é um fator de risco, ou entra na menopausa muito tarde, são fatores que a gente não tem como modificar e que a gente sabe que são fatores de risco para o câncer de mama. Que tendo algum desses vale um cuidado especial, né? Não dá para entrar em pânico, porque não significa que tendo um fator de risco a gente vai ter o câncer, né? É só a gente ficar de olho para poder mudar os que a gente consegue, né? Ter uma dieta balanceada, fazer atividade física regular, isso tudo ajuda a diminuir. A gente sabe agora, a gente tem já relatado que em torno de 30% a 40% dos cânceres a gente poderia evitar, né? Com modificação do nosso estilo de vida. Então é muita coisa. E provavelmente com hábitos bem simples, né? Simples. Que no nosso dia a dia a gente pode tomar e orientar também as pessoas, né, a isso. Acho que esse é o enfoque principal, mudar o estilo de vida para
para não ter menos chance de ter câncer. Mais qualidade mesmo. Também, é. A gente fala muito da questão da mulher relacionada ao câncer de mama, até pelo Outubro Rosa em si, né? Sim. Mas a gente já sabe que existem casos em homens. Como que isso funciona? Existe, então. Os casos em homens, geralmente, é em torno de 1%, tá, dos cânceres de mama que a gente tem. E nos casos de homens, a gente tem um diagnóstico, infelizmente, mais tardio. Sim, não se percebe. Na real, eles não se cuidam tanto quanto as mulheres. Então, a gente tem que enfatizar que o homem também precisa se olhar no espelho, né? Ver a saúde da mama. E, infelizmente, como a gente já tem um diagnóstico mais tardio, ele acaba sendo um tumor mais agressivo. Sim. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado bem importante em orientar, talvez, né, ele nem passe pela cabeça a respeito disso, né, não, câncer de mama é na mulher. Relaciona diretamente, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso também, orientar os pais, marido, né. E no público mais jovem, Carolina, nas meninas, é possível ter um câncer de mama? Sim, é possível. O público mais jovem, então a gente está vendo maior número de diagnósticos em mulheres jovens, né? Isso é um pouco alarmante, então a gente tem que ficar de olho, por isso da importância do autoexame desde a adolescência, né? Sim. A gente poder acompanhar, ver se tem alguma alteração, mas infelizmente a gente está tendo diagnósticos com pacientes bem jovens. Sim, é um dado que também fica um alerta, né? Sim, fica um alerta. Por isso também da importância do acompanhamento ginecológico ou mastológico, né? Para paciente, se a qualquer sinal, poder procurar atendimento e já poder fazer o tratamento. Sim. E poderia haver alguma relação com o próprio estilo de vida, da alimentação dessas adolescentes, muitas que não praticam exercícios físicos? Também tem a ver, porque são fatores de risco, né? A gente tem vários fatores que podem interferir nisso. Sim. Mas a incidência tem bastante paciente jovem que está tendo diagnóstico. Bem cedinho. Bem cedo. Hoje, com o diagnóstico do câncer, quais são os tratamentos que são oferecidos, que estão mais próximos da rede pública de saúde? A rede pública, ela acaba fazendo o tratamento adequado, é ótimo o tratamento, né? Oferece todos os tipos de tratamento que a gente tem. Então, assim, o objetivo do tratamento, né, ele veio modificando ao longo do tempo, né? Da parte cirúrgica, por exemplo. Antigamente se acreditava que a paciente com nódulo na mama tinha que tirar toda a mama. Sim. Né? Isso foi modificando bastante. E foi muito traumático por muito tempo, né? Causa ainda muito trauma, né? Então, a gente sabe que isso não é mais verdade. A gente sabe que fazendo uma cirurgia conservadora, óbvio que a gente tem que avaliar cada quadro, né? Cada paciente. Mas a cirurgia conservadora, aliada à radioterapia, elas são tão eficazes quanto a mastectomia, inclusive mais eficazes do que a própria mastectomia isolada. E elas têm também, elas mantêm a mama, a gente tenta manter a mama com a anatomia mais perto do que era, né? Então, isso acaba ajudando bastante a paciente a não retirar toda a mama. Sim. Né? Então, isso é bem importante. Tem também o tratamento quimioterápico, né? O tratamento sistêmico, que a gente diz, que é dividido dependendo de cada quadro, a gente pode fazer antes ou depois da cirurgia, isso depende muito de cada quadro clínico, né? Sim. Mas tem inúmeros tratamentos, o SUS proporciona o tratamento adequado para a paciente, né? Então, isso é super importante, tanto cirúrgico quanto sistêmico, local, né? Então, isso é super importante. No caso quando é necessário uma cirurgia mais invasiva, uma retirada da mama, é necessário acompanhamento de outros profissionais também? A gente sempre diz que a equipe multidisciplinar é super importante, né? Tanto psicóloga quanto fisioterapeuta, né? Nós mastologistas, a oncologia, é super importante para a gente manter a paciente no tratamento, né? E ajudar no que ela precisar. Sim. A cirurgia, por exemplo, a mastectomia, às vezes
a gente tem algumas indicações de avaliação para ver se o tumor não foi para axila, por exemplo. Sim, né? Já deu uma migradinha ali. Para ver se não migrou para axila. Então, isso a gente tem que ter um cuidado que acaba tendo, na pós-cirurgia, acaba tendo algumas sequelas. Então, o acompanhamento da fisioterapeuta é importante. A psicóloga também, né? A gente sabe que é um momento, emocionais, um momento bem difícil. Até muitas vezes a própria família precisa desse acompanhamento, né? Porque ela vai estar ali, tem que dar o apoio, ela tem que auxiliar no dia a dia na casa. Como que vocês recomendam que isso seja feito? Eu acho importante sempre, a partir do momento que a gente tem a gente já trabalha com a paciente, né? Tenta conversar com ela, toda essa parte psicológica, mesmo antes de saber o diagnóstico, quando tenha a suspeita, né? A gente tem que informar a paciente. Já faz uma preparação. Isso, então assim, a partir do momento que tem o diagnóstico, acho que é fundamental o acompanhamento psicológico, né? Mas mais fundamental ainda é o acompanhamento da família. Sim. A família, nesse momento, é essencial para a paciente ter o apoio que ela precisa, né? Porque são etapas que ela vai passando e que ela precisa desse apoio. Até em casos que é necessária essa mutilação, né? Essa retirada da mama, em quanto tempo depois ela pode fazer uma reconstrução? Então, a reconstrução pode ser imediata, no momento da retirada da mama, né? Ou ela pode ser feita depois. Teria que avaliar cada caso, porque alguns casos são tão extensos, a lesão é tão extensa que a gente não indica a reconstrução no momento da cirurgia, né? Então, isso tem que ser bem avaliado, mas ela pode fazer, em alguns casos, no momento da retirada da mama, quando indicada, ou depois. Hoje já avançou bastante, né, Carolina? Até tem casos que a própria micropigmentação é utilizada na reconstrução, né? Sim, sim. A gente tem, né, inúmeras formas de reconstruir a mama, né? Avançou bastante na parte cirúrgica. Por exemplo, a micropigmentação que tu falaste ela veio aliada, né, a toda essa parte cirúrgica. Então, tem muitas pacientes que a gente não consegue, na cirurgia, colocar pigmento, né, no mamilo, para que ele fique da forma mais natural possível. E a micropigmentação, ela acaba ajudando bastante nisso. A gente tem algumas técnicas, geralmente o mastologista, o cirurgião plástico já é treinado para fazer isso também. Então, a gente tem algumas técnicas que acabam melhorando o aspecto muito, assim, a paciente tem muito benefício. Né? Porque a gente sabe que mexe diretamente com o emocional da mulher, né? Totalmente, né? Totalmente. Mas a sorte que, né, a gente tem uma evolução muito grande na pesquisa em relação ao câncer de mama, a cirurgia do câncer de mama, e isso cada vez mais vai ficando melhor, né? A gente vai beneficiando cada vez mais a paciente. É prevenir e se cuidar, né? Isso aí. Carolina, para a gente encerrar então o Portal Saúde de hoje, eu gostaria de te convidar para deixar algumas dicas para as nossas telespectadoras, né? E realmente reforçar esse convite de conscientização durante o Outubro Rosa e do ano todo. Não, acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter o autoconhecimento, a gente saber como é que é o nosso corpo. Mamografia, para quem tem 40 anos, tem que ser mamografia anual, a gente não pode fugir dela, né? A gente tem que orientar e ter os cuidados na prevenção no sentido de ter uma qualidade de vida, estilos de vida que diminuem, que nos ajudam a diminuir o fator de risco, né? Então, acho que isso é fundamental. E lembrar que é uma vez por ano o exame, né? Passa rapidinho. Isso, é uma vez por ano. Muito bem. Agradecemos a tua participação aqui, doutora. Sempre que quiser vir conversar conosco, né? Estamos de portas abertas. Eu também fico à disposição. Obrigada. Para você que nos acompanhou, muito obrigado também. Acompanhe a TV Cruzaltense no YouTube, curta, comente e compartilhe. O programa Portal Saúde de hoje traz de novo a conscientização sobre o Outubro Rosa. Até uma próxima edição. Tchau!